Então, acho que já estamos na hora, né? Podemos começando. Se mais alguém for entrando, né? Aí a gente vai, eles vão se juntando ao grupo, mas os autores dos artigos que são dessa sessão estão todos aqui, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Os autores, o Rodrigo que está aqui com a gente no assessoramento, muito obrigada, né, Rodrigo, por trabalhar com a gente. A ideia, né, pessoal, é que a gente possa, então, apresentar os artigos, a gente vai fazer pelos vídeos, como vocês optaram, né? O Rodrigo vai me ajudar aí a colocar cada um. A ideia é que depois que tiver a apresentação do vídeo, eu faça alguns comentários, né, sobre os artigos. Veja, não é para fazer uma avaliação, vocês já tiveram essa avaliação, né? Essa avaliação já veio com a aprovação do artigo de vocês, com o comentário de dois avaliadores. Eu sou uma das líderes desse tema e a gente também lê os artigos de vocês, então a ideia aqui é a gente trazer algumas provocações, a gente poder debater e conversar, né, sobre essas questões que vocês estão apresentando e também questões sobre a produção de conhecimento, já que a gente está numa sessão dentro de estudos organizacionais que chama epistemologias e ontologias em estudos organizacionais, né? Então, a ideia é que a gente possa conversar, debater, né, e que eu possa promover para vocês algumas provocações, né, a respeito dos artigos e que isso seja, de fato, um diálogo, tá, Leonardo? Então, pode falar, fique bem à vontade, né, não tem problema. Eu sei que vocês receberam as instruções igual eu recebi, 8 minutos, depois mais 8 minutos, depois mais 20 minutos, né, para a gente ter espaço para todo mundo falar, mas a ideia é que a gente possa trocar ideias aqui, tá certo? O Rodrigo ele vai fazer esse papel de ficar falando, ó, deu tantos minutos, né? E nos controlando para a gente poder avançar nessa temática, tá? Então, pelo que eu peguei aqui no sistema, a gente tem uma certa ordem, né? Que começa pelo artigo do Reflexões sobre as influências da abordagem epistêmica de de Souza Santos na construção do conhecimento e administração. Então, eu vou pedir para o Rodrigo passar esse vídeo para a gente poder assistir, né? E depois a Cláudia faz os comentários que ela julgar necessários adicionalmente, e daí eu faço algumas intervenções, a gente vai para o próximo, faz a mesma dinâmica e, por fim, a gente debate. Pode ser? Então, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Cláudia de Salemos e hoje vou falar sobre as influências da abordagem epistemológica de Boaventura de Souza Santos na construção do conhecimento em administração, um tema fundamental para repensarmos a ciência e a gestão no contexto contemporâneo. O ensaio que discutimos parte da relação entre conhecimento e administração e as contribuições teóricas de Boaventura de Souza Santos, especialmente em sua obra Um Discurso sobre as Ciências. O objetivo é entender como o pensamento de Boaventura desafia o paradigma dominante da ciência moderna, propondo uma abordagem mais inclusiva e pluralista. Essas reflexões são relevantes para questionarmos os pressupostos científicos que sustentam as práticas administrativas e para pensarmos novas formas de gestão em um mundo em constante mudança. Quanto ao paradigma dominante, Boaventura começa discutindo o paradigma da ciência moderna, que é baseado no positivismo. Esse paradigma valoriza a objetividade, o empirismo e a quantificação. Filósofos como Auguste Comte e Isaac Newton foram fundamentais para esse modelo, que busca reduzir o conhecimento a métodos científicos verificáveis. No campo da administração, essa abordagem se reflete na adoção de princípios universais, como os de Taylor, que defendia a otimização de tempos e movimentos, e aqui o conhecimento é visto como algo fixo e controlável, o que limita a inclusão de outras formas de saberes. Na crise do paradigma, entretanto, Boaventura argumenta que o positivismo entrou em crise, especialmente após as contribuições de Einstein com a teoria da relatividade, que mostrou que nem tudo pode ser quantificado com precisão. A ciência moderna não pode explicar completamente as complexidades da vida e da sociedade. E é nessa lacuna que Boaventura introduz a sua crítica. Ele defende que precisamos de uma abordagem mais ampla, que leve em consideração os saberes locais e sociais, superando a visão simplista de que a ciência é neutra e universal. Bom, o paradigma emergente, Boaventura propõe um novo paradigma baseado em 4 teses principais. Todo conhecimento é científico e social, todo conhecimento é local e total,
Todo conhecimento é autoconhecimento e todo conhecimento visa constituir senso comum. Ele sugere uma ciência mais próxima da realidade social, que reconheça a interdependência entre ciência, sociedade e cultura. Esse novo paradigma busca romper a separação entre ciências naturais e sociais e também busca ciência e senso comum, dando voz a diferentes formas de conhecimento. As contribuições de Boaventura na administração, no campo da administração, essas ideias de Boaventura são extremamente relevantes. Ele questiona a maneira como o conhecimento administrativo tem sido estruturado em modelos positivistas, tratativamente técnico, ignorando a importância das interações humanas, das culturas organizacionais e dos contextos sociais que moldam as empresas. Boaventura nos convida a pensar na gestão de forma mais crítica e inclusiva, valorizando, sim, a pluralidade de saberes. Epistemologia e agonista da gestão. Um dos conceitos centrais da teoria de Boaventura é a epistemologia agonista, que se baseia na coexistência de diferentes saberes. Ao invés de excluir o senso comum, ele propõe integrá-lo com o conhecimento científico. No contexto da administração, isso implica repensar o gerenciamento abandonando modelos hierárquicos, padronizados em favor de abordagens mais dinâmicas e participativas. Boaventura defende que diferentes formas de conhecimento não se anulam, mas se complementam, criando um ambiente mais inclusivo e inovador. Em resumo, Boaventura de Souza Santos nos oferece uma visão para repensar a ciência e a gestão. Critica o eurocentrismo, o elitismo na ciência tradicional, propondo uma abordagem mais pluralista e emancipatória. No campo da administração, suas ideias são essenciais para revisitar os paradigmas de gestão e criar organizações mais inclusivas e adaptáveis. Precisamos incorporar essas novas formas de saber para enriquecer o campo teórico e prático da administração, reconhecendo que o conhecimento não é um monopólio da ciência, mas algo que deve ser construído coletivamente. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, né? Então, Cláudia, pelo vídeo, né? Eu vou só, como a gente tem 3 trabalhos nessa sessão e a gente não tem assim aquele tempo tão cronometrado, eu vou começar, se possível, né, perguntando um pouquinho se você poderia falar em que contexto, né? Já que a gente está falando de Boaventura Santos, de Souza Santos, e falando que todo conhecimento, né, é social, que essa produção ela tem uma situacionalidade, né, uma localidade. Se você poderia comentar um pouquinho sobre como que surgiu esse trabalho, né, em que contexto e como é que vocês como autores elaboraram, né, e o que vocês intentavam quando submeteram isso para a nossa discussão, só para começar a iniciar assim o fiozinho da nossa conversa. Tá certo. Gente, eu sou Cláudia de Sá, eu sou doutoranda em administração na Universidade Federal do Pernambuco. Eu me apresentei antes, mas alguns colegas não estavam aqui, então achei interessante me apresentar novamente. Então, esse ensaio teórico, ele veio como uma atividade final de uma disciplina, que era Ciência e Conhecimento e Administração, aqui é ministrada por professor Sérgio Benício, e ele provocou a gente durante toda a disciplina para a gente, de alguma forma, refletir a respeito do desenvolvimento do conhecimento, principalmente para mim foi uma provocação extra, porque eu não sou naturalmente da administração. Eu venho do Uhum, secretariado executivo, depois uhum, entrei no mestrado em administração e agora no doutorado em administração, estudo comportamento do consumidor, vê? uhum, Então, para mim, foi uhum. extremamente provocador repensar a ciência por uma visão diferente do positivismo. Então, eu me senti extremamente provocada. Escrevemos esse artigo, escrevemos um outro também, contrapondo a questão da teoria e da prática, algumas outras coisas a respeito no desenvolvimento do conhecimento em administração, porque eu acho que é uma das áreas das ciências sociais aplicadas, pelo contato que eu tenho com a administração durante esses 6, 7 anos, que mais tem
essa preocupação de compreender como se dá esse conhecimento, principalmente porque a administração ela bebe de diversas fontes, da sociologia, da psicologia social, então tem sempre essa preocupação de conectar de alguma forma a teoria e prática, o desenvolvimento do conhecimento. E aí um dos feedbacks que eu recebi, eu estava relendo, né, antes de entrar na sala, e eu falei realmente faz total sentido, que seria ilustrar como na prática se dá isso, todos esses comentários que a gente trouxe no artigo. E aí eu comentei isso com o Rodrigo mais cedo, não tive a oportunidade ainda de comentar com Clarissa, que foi que a gente pesquisou, que foi que a gente pensou a respeito disso para desenvolver, mas assim, a provocação continua, a gente colocou aquelas perguntas no final, mas eu acho que eu fiquei com a sensação de que a gente poderia ter ido mais. Como foi um artigo para a disciplina, foi suficiente porque a gente conseguiu responder ali o que o professor queria que a gente respondesse, que a gente se sentisse provocado. Mas eu confesso que até hoje eu acho que não vai parar. Eu acho que eu vou terminar o doutorado e eu vou continuar pensando sobre como isso afeta nosso dia a dia como profissionais, como doutorandos. Então, esse foi o contexto. Obrigada, Cláudia. Bom, esse finalzinho da sua fala, né? Eu também sou professora de epistemologia aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Eu estou no programa de pós-graduação em administração aqui também. E você falou que você acha que, mesmo depois de terminar o doutorado, vai se sentir provocada a continuar pensando, né? Eu acho que todo professor de epistemologia, quando começa a delinear a sua disciplina, ele pensa, né, que é isso que ele quer, porque de fato, né, quando a gente coloca dentro de uma grade curricular ou mesmo dentro de uma disciplina, ou quando a gente aborda isso transversalmente nas nossas discussões, ou quando a gente traz isso para uma temática dentro de um congresso como é o CMEAD, por que que a gente está olhando para isso, né? Porque a gente precisa estar vigilante sobre o nosso ato de conhecer, sobre o que a gente chama de ato epistemológico, né? É essa vigilância que a gente busca aí, né? Que a gente continue pensando como é que a gente produz, por que que a gente produz, que implicações a produção do nosso conhecimento tem, né? E eu acho que essa é a grande questão que estamos aí falando de Boaventura de Souza Santos, né? Dentro de um contexto em que a gente está constantemente pensando nessa emancipação, né, dos pesquisadores dentro do contexto do sul global, principalmente, mas que vem as questões de discussões decoloniais do conhecimento, dessa possibilidade da gente olhar para que diferenças, para que elementos a gente tem dentro desse nosso contexto que, de fato, tornam o nosso ato de conhecer diferente, né, Cláudia? Eu acho que isso o artigo de vocês desperta na gente, né? Esse olhar, essa questão de começar a perceber que, mesmo quando a gente está sob os auspícios da objetividade, né? Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente está lá no positivismo, a gente tem uma pretensão de objetividade, de fato, dentro das ciências sociais aplicadas, né? A gente começa a se dar conta quando o Boaventura de Souza Santos nos provoca, ou quando o teu professor provoca isso na disciplina, de que uma escolha por uma escala, de que o delineamento de uma determinada problemática de pesquisa, da priorização de um determinado fenômeno para as nossas pesquisas, já nos colocam num lugar que faz com que talvez a gente não esteja tão neutro, né? Então, asséptico a todos esses contextos sociais na nossa produção de conhecimento, né? De fato, mesmo quando a gente está dentro de uma linha mais, vou botar aqui genericamente qualitativista, e que a gente assume alguns elementos da subjetividade de uma forma mais natural, né? Mesmo lá, a gente também tem procedimentos, tem técnicas, né? Mas mesmo assim, a gente precisa estar vigilante sobre esse nosso ato para tentar entender o que está lá colocado. Então, acho que essa provocação, né, que você traz aqui para o nosso debate hoje, ela é muito importante para a gente pensar sobre por que que a gente está produzindo, o que que a gente está produzindo, e de fato, né, eu acho que quando os teus avaliadores então disseram, né, que de repente trazer o que a gente chama de exemplos práticos, mas eu talvez colocaria em outras palavras, né? A gente tem desafios significativos no nosso mundo contemporâneo que a gente, inclusive, já conceituou como os Grand Challenges, né? Que a gente tem aí artigos e papers sendo publicados em vários journals, mesmo aqueles de mais alto impacto,
tentando abordar isso, né? Tentando entender como é que a gente endereça de fato a contribuição do nosso fazer ciência em relação a esses grandes desafios contemporâneos que é a sociedade, que é a economia, né? Que é essa questão da ideia de ser um vetor de desenvolvimento, né? De diminuição das desigualdades. A gente não tem ainda explicações para isso, né? Eu acho que essas perspectivas, como a do Boaventura de Souza Santos, alguns outros teóricos que estão aqui colocados num eixo bem fora do mainstream, nos provocam a pensar que talvez a gente tenha que ter outras formas de produção de conhecimento para, de fato, trazer soluções mais significativas e mais inovadoras para os problemas que se colocam, né? Essa talvez seja a grande provocação, né, que eu olho quando eu vejo vocês refletindo aí nesse artigo e que talvez poderiam trazer, né, para dialogar, porque eu acho que essa é a grande contribuição. A gente começar a pensar diferente, daqui a pouco a gente vai ter, né, a ideia do pós-estruturalismo, o José Ivan trazendo uma ideia lá de uma outra concepção de mercado, né, mas tudo isso muitas vezes muito conceituado, muito colocado entre estrutura e ação, né? O pós-estruturalismo já provoca para as questões mais relacionais, mas será que a gente, de fato, né, nessa dicotomização entre cá e lá, entre objetivo e subjetivo, estrutura e ação, como é que a gente pode olhar para isso de uma outra forma para, de fato, talvez superar muitos dos problemas que a gente, inclusive, tem imputado e que eu acho que em relação à nossa própria, ao nosso próprio contexto social, a gente está, às vezes, se sentindo de mãos amarradas para tentar superar essas discussões. Acho que tudo que vocês trazem para essa sessão toca, né, de forma muito significativa nos maiores desafios que a gente tem na contemporaneidade, sejam eles econômicos, sejam eles de gestão, né? Então a gestão vai vir aí com essa ideia de tipo, como é que vai lidar com essa diversidade, né? Como é que vai lidar com a inclusividade? Alguns dizem para a gente que não tem nada de diferente, porque quando as pessoas entram na organização, então elas são o trabalhador, e a partir disso é todo mundo igual, né? Com esse discurso extremamente positivista de neutralidade e objetividade. Então, a gente tem uma série de coisas colocadas aqui que eu acho que o teu trabalho nos faz refletir, né? Mas que, de fato, eu acho que a grande contribuição que vocês se vierem a trabalhar nele para outros contextos de submissão de periódicos, né? Talvez seria pegar, de fato, esses growing challenges, talvez olhar para esses grandes problemas contemporâneos e fazer provocações teóricas, mas também de endereçamento metodológico, né, Cláudia? Porque a gente também, quando fala dessas questões, a gente tem aí um enquadramento de algumas caixinhas metodológicas, né, que fazem com que a gente olhe o mundo a partir de uma janela bem enquadrada, né? Mas quando a gente vai para essas reflexões teóricas que você está propondo, né, que ele é local, que ele é social, que ele é múltiplo, que é plural, que é diverso, as nossas metodologias não são afeitas a isso e pouco sensíveis a isso, né? Então a gente precisa trazer a ideia sim de quais são esses problemas que ele pode endereçar, mas que a gente precisa desafiar as nossas próprias questões metodológicas para poder fazer isso acontecer. E provavelmente o Rodrigo já está aí falando, acaba, porque já acabou seu tempo, né? Então eu deixo esses comentários, se você quiser fazer alguma observação agora ou quiser deixar para depois, né? Fique bem à vontade. Eu gostaria de fazer só um comentário. Esse artigo foi de uma disciplina do semestre passado, e aí no semestre seguinte eu peguei a disciplina de métodos qualitativos. Hum. E aí com o professor André Leão. E aí ele tem uma abordagem mais interpretativista, mais crítica. E aí vem de novo mais reflexões, mais provocações. E aí a brincadeira que eu fiz comigo mesmo, assim, que eu para memorizar, inclusive, quando acabou a disciplina, foi a seguinte: o positivo, sem juízo de valor de todos os significados possíveis, Sim. juízo de valor, certo? Mas assim, pensando, o positivista, ele se diz neutro sem ser. E o interpretativista, ele se assume na subjetividade, na situação de ser sujeito e assume isso claramente. Então, assim, o que é pior? Pior, né? Que é aí já julgando mesmo. Você dizer que é neutro sem ser, ou você assumir realmente essa questão da subjetividade, para daí você
elaborar essas soluções como gestor, enfim, dessas problemáticas, né? Esses desafios, como a senhora mencionou aí, né? Nos contextos locais e mais globais. E aí era só esse Uhum. comentário que eu queria fazer, que foi, para mim, assim, foi o que não fechou, continuo pensando sobre isso, e aí acho muito forte essa coisa de dizer eu sou interpretativista, eu sou positivista. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais na problemática e como a gente vai resolver isso, com criar novas ferramentas, novas tecnologias talvez para resolvê-los, do que efetivamente defender um certo tipo de abordagem ou método com todas as forças, sem pensar criticamente que sim tem defeitos, porque se não resolve o problema, agora eu estou sendo bem gerencialista. Se não resolver o problema, alguma coisa errada tem. Então, Uhum. era só esse comentário, agradecer pelos comentários. Anotei que estou aqui Uhum. e agradecer pela oportunidade, viu? É. Ô, Rodrigo, antes de devolver para ti aí, eu só queria fazer uma colocação, né? Que sabe que eu fico pensando uma coisa, né? Que a gente também tem uma questão no próprio ensino, né, da epistemologia, porque a gente meio que direciona como se vocês tivessem que se posicionar como estando dentro ou fora de uma caixinha, né? Só que, no entanto, o que que acontece, né? Eu acho que a gente deveria olhar para a epistemologia como a história do pensamento, de como a gente constrói ciência, na nossa área, que são os estudos organizacionais, administração, né? Porque, de fato, essas questões puristas, elas, não sei se a gente ainda consegue, né? De fato, o que que acontece? A gente tem aí discussões muito significativas que vão muito além, né? De ser enquadrado numa caixinha ou outra, né? De a gente colocar aqui no interpretativismo ou lá no positivismo. É, Se a gente perguntasse para os próprios filósofos, para os próprios pensadores da ciência, né? Se ele está aqui e ali, eu acho que eles teriam dificuldade de se posicionar, aqueles que nem estão mais aqui, né? Porque, de fato, o que que eles estão pensando? Sobre o ato de produzir conhecimento, eles não se colocam dentro desses lugares. Então, eu acho que isso é muito importante da gente começar a relativizar, né? De dizer que a gente precisa estar ali vinculado a um lugar ou outro. Mas, de fato, existem elementos que colocam pessoas em posições diferentes sobre como entendem que a gente produz conhecimento, né? Alguns de fato vão defender que ele é objetivo neutro e se não for assim, não é ciência, e outros vão de fato entender que, e aí eu acho que é esse o ponto que eu gostaria de colocar aqui, que há um extremo entendimento superficial do que de fato seja o subjetivismo, né? Porque a ideia da subjetividade qual é, né? Nós não estamos falando aqui que o conhecimento quando a gente reconhece que há uma produção subjetiva de conhecimento, a gente está reconhecendo que, mesmo diante de dados, diante de métodos, para que ele se torne conhecível, explicado e modelado, ou seja, né, ou seja lá como a gente for trabalhar, ele representá-lo diante das diferentes correntes epistemológicas, a gente vai ter uma mediação subjetiva. Somente por meio do nosso pensamento, desse sujeito pensante, é que esse conhecimento se torna explicável, explicitado e colocado em diálogo. Então, essa subjetividade não quer dizer que é um sujeito arbitrando e arbitrariamente escolhendo entre uma coisa e outra, mas que ele é capaz de pensar e, por essa mediação da sua subjetividade, ele é capaz de tornar isso explícito, explicável e que a gente, portanto, pode entender, né? Então, aquela coisa de dizer que o objetivo é o que está fora, que o subjetivo é o que está dentro, eu acho que a gente tem que começar a problematizar isso na administração, particularmente, né? Porque a gente tem passado por esses modelos de uma forma muito superficial, né? Então, a ideia da subjetividade é que ela se expressa na medida em que a gente reconhece que é humanamente produzido, ele é produzido pela intermediação do pensamento humano que se debruça sobre aquela realidade, e, portanto, a gente reconhece que não é, né, só um meio, né, de alguém que está operando como uma máquina ali, mas que ele está pensando e ele que é capaz de articular aquilo em ideias. Eu acho que essa é uma coisa importante que fica, às vezes, pulando quando a gente fala dessas coisas todas de objetividade e subjetividade, né, e que esses autores despertam na gente a possibilidade de repensar. Tá? Bom, Rodrigo, vamos lá, vamos tentar facilitar um pouco o teu trabalho, né? Que eu sou bagunçada aqui. Agora vamos para o segundo, que é o do José Ivan, uma proposta para a superação da concepção limitante de mercado. Para o vídeo, pode ser, Rodrigo?
Pode sim, prof. Só para te passar, como são três trabalhos, a gente tem aí 1h30, a gente consegue fazer até 20 minutos de debate em cada um. Esse deu 17 no caso. Olá, saudações. Eu sou Leonardo Mascarenhas, sou estudante de administração da UFMG. Bom, estou aqui hoje aí por ocasião do SEMEAD para apresentar um pouco esse texto aí, intitulado O Pós-Estruturalismo Dificulta a Ação Social, uma análise a partir do conceito de niilismo. Bom, sem mais delongas, né, o ponto de partida desse trabalho é uma crítica feita pelo Peters, né, que na verdade mais sintetiza ela, né, assim, quando ele vai falar um pouco sobre essa perspectiva epistemológica, né, e que está traduzida da seguinte forma: né, em que medida o descentramento e a desconstrução do sujeito impedem o desenvolvimento de uma teoria da ação humana, necessária para a mudança política. Falta ao pós-estruturalismo uma política coerente? É ele essencialmente conservador e niilista? Bom, eu tomei um pouco esse ponto de partida aí, né, assim, essa crítica, para poder refletir um pouco sobre algo que é bem comum aí, né, de escutar no campo dos estudos organizacionais, né, assim, nos estudos em gestão no ambiente mais crítico, né, que é justamente isso, assim, né, a dificuldade dessas abordagens pós-estruturalistas em formular uma teoria da ação, né, assim, concatenada com perspectivas de emancipação, né, e aí a ideia era refletir um pouco sobre isso, né. O objetivo desse texto, então, é um pouco esse, é problematizar um pouco essa crítica, né, e aí, para fazer isso, eu vou mobilizar aí um pouco da influência do pensamento do Nietzsche dentro das abordagens pós-estruturalistas. Tá? O percurso que esse trabalho, né, o texto faz, né, lá eu vou caracterizar um pouco a abordagem pós-estruturalista, né, assim, falar um pouco, e aí, claro que eu estou operando um certo reducionismo, né, porque quando a gente fala em pós-estruturalismo, a gente está falando de um movimento amplo, né, com muitos autores diferentes, com projetos intelectuais muito distintos, né, e aí eu estou tentando pegar aí alguns elementos que são comuns aí dentro das diferentes tradições aí de diferentes autores, né, assim, mas que vão, de certa maneira, ser responsáveis por constituir essa perspectiva epistemológica. Né? Além disso, eu tento contextualizar essa crítica, né, assim, dessa falta de ação social, como é que ela emerge, né, assim, a partir de elementos que são tanto históricos quanto também, né, de aspectos que são premissas filosóficas e conceituais que estão postas aí para quem trabalha dentro desse registro pós-estruturalista. Né? Vou falar um pouco sobre a influência do Nietzsche e sobre, né, assim, esses autores pós-estruturalistas. Né? Notadamente, eu vou falar um pouco sobre a noção de niilismo, vontade de potência, genealogia, e vou terminar interrogando um pouco, né, assim, essa crítica, né, tentando analisar um pouco a pertinência dela. Né? Bom, bastante coisa para poder dar conta de um vídeo de 8 minutos, né? Então não vou me alongar muito, tá, gente? Assim, quando eu estou falando, né, vou colocar alguns pontos assim, principais que estão lá no texto, né? Assim, mas quando eu estou falando em pós-estruturalismo, né, estou dizendo então desse movimento iniciado na França, nos anos 60, que no final das contas ele não é exatamente uma superação ou uma mera crítica ao estruturalismo, né? Assim, muito pelo contrário, ele é um desdobramento, uma reação, ele tenta fazer uma correção e um aprofundamento de algumas das premissas do estruturalismo, né? Alguns dos principais autores aí, né, pós-estruturalistas de primeira geração, a gente está falando do Deleuze, Derrida, Lyotard, alguns colocam, inclusive, uma fase específica do projeto intelectual do Foucault também, né, como sendo pós-estruturalista. Né, e é um tipo de abordagem que foi se consolidando aí nas últimas décadas do século XX como uma das principais perspectivas epistemológicas, né, nas ciências humanas, sociais, nas artes, nas ciências sociais aplicadas. Né. Tem, né, no texto eu vou falar um pouco, né, assim, de algumas diferenças em relação à ideia de pós-modernismo, né? Existem ressonâncias, pontos de contato, sim, mas não são exatamente a mesma coisa. Não vou me alongar nisso aqui por conta do tempo, tá? E o importante é dizer um pouco, né, assim, só em relação a algumas premissas do pós-estruturalismo, né, assim, que elas são fundamentais aí dentro desse artigo, né? A afirmação de uma constituição discursiva, processual, centrada e relacional do eu, né? E também a emergência aí, né, assim, de uma ênfase dada nos processos singulares, nas relações de poder que vão atravessar o sujeito das instituições. Né? E outro ponto importante é que o pós-estruturalismo ele faz a crítica à filosofia humanista, ao sujeito fenomenológico e ao primado da razão e da autonomia humana. Né? Assim, além disso, tem também a recusa de premissas universalistas, essencialistas, e também de uma certa concepção de verdade como correspondente à realidade. Né? Bom, em relação ao contexto que surge essa crítica, né, que o Peters vai sintetizar, né, ela tem a ver com um momento histórico específico, né, onde o pensamento pós-estruturalista está se consolidando. Né, é um momento ali de pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Holocausto. Existe um grande questionamento filosófico e uma desconfiança existencial a respeito das possibilidades concretas de emancipação. Né, críticas também, né, as experiências marxistas estão sendo levadas a efeito no Oriente, nessa época, né, na União Soviética, no Vietnã, na China, na Coreia do Norte. Né? E também tem a ver com a explosão dos novos movimentos sociais, né? Que vão ganhar mais visibilidade aí no Ocidente na segunda metade do século XX. Né? E aí isso vai também centralizar um pouco aquelas pautas mais baseadas nos movimentos sindicais, né? Por melhores condições, luta de melhores condições de trabalho e renda, né? Em favor de uma série de outros movimentos aí identitários, né?
os movimentos hippies, negros, feministas, LGBTs, ambientalistas, indígenas, né, e por aí vai. Então esse é um componente aí contextual histórico, né, que fundamenta essa crítica de que o pós-estruturalismo não dá muito conta de formular uma teoria da ação. Né? Mas isso aí é importante porque, nesse contexto, já estava enfraquecida, né, as crenças nas possibilidades de revolução, de tomada de poder popular, né? E aí é um pouco nesse lugar aí que vai se consolidando, né, esse novo pensamento aí, né, pós-estruturalista. Mas tem um outro ponto importante, né, que é também a influência do pensamento do Nietzsche, né, principalmente da noção de niilismo. Né? O que é o niilismo? Né? É a negação da vida em favor de algo que está fora dela. Né? Algo que pode ser de ordem metafísica, né, como a crença num outro mundo, né, por exemplo, né, assim, a ideia de paraíso, de céu, inferno, né, que é muito típico da metafísica cristã, né, também pode ser um outro mundo que não está colocado no tempo presente. Né? Olha só que interessante isso, né? Porque aí tem a ver com o que vai acontecer no caso da gente formular teorias da ação social, né? Num registro mais baseado, né, assim, no marxismo ou na teoria crítica, né? Porque elas pressupõem a formulação de horizonte ético, né, político, né, a noção de utopia, né? Noções, por exemplo, de felicidade, emancipação, liberdade, progresso. E tudo isso, no final das contas, não deixa de ser uma forma de niilismo. Né? E para o Nietzsche, o niilismo, né, faz com que o homem deprecie a vida e não realize toda a sua potência. Né? Bom, dito isso, né, a gente precisa entender melhor o niilismo. Né? O niilismo no pensamento nietzschiano, né, ele é experimentado enquanto um atravessamento. Né? É preciso fazer uma certa travessia, uma experiência do niilismo, né? Porque o niilismo vai ter diferentes componentes. Né? Deleuze, por exemplo, vai falar em 4 tipos diferentes do niilismo, a partir da leitura da obra do Nietzsche. Né? E a gente precisa, de certa maneira, alcançar o último ponto desse niilismo, que seria esse niilismo ativo, né? Algo que é, né, se vivenciado enquanto passagem, ultrapassado enquanto processo, né? Rumo à transvaloração e à vontade de potência. Né? Porque assim a gente consegue, de certa maneira, criar novos valores. Né? Bom, o nosso tempo está bem enxuto aqui. O que eu queria dizer também, que eu acho que é importante, né, é que a superação do niilismo enquanto uma negação da vida no momento presente, né, é difícil porque requer da gente, né, assim, uma certa superação dessa orfandade ontológica, né? Não no sentido de uma reconstrução metafísica, né? Não somos órfãos ontológicos no sentido de que é preciso assumir um certo desmoronamento desses ideais, né? Sejam eles metafísicos, sejam eles do ponto de vista, né, assim, de uma perspectiva, né, de uma utopia, de um horizonte ético, estético, né? E a gente precisa superar isso, né, para conseguir de fato se conectar e mergulhar no tempo de agora, né? Assim, e efetivar concretamente as possibilidades, né, de criação, de atualização dos corpos e pelos corpos, das forças que aumentam a nossa potência de agir. Né? Por outro lado, isso não significa uma queda numa perspectiva hedonista ou individualista, né? E muito menos também, né, ficar num lugar de conformismo, né, de ceticismo, né, de inércia. Né? O que essas abordagens vão fazer, de certa maneira, é tentar restituir e reposicionar a possibilidade de uma ação social e política. Né? E aí é essa defesa que eu vou fazer lá no texto, lá, claro, tá melhor explicado do que isso aqui que foi possível fazer com esse tempo, tá, gente? Mas espero que a gente possa conversar mais sobre isso aí ao longo do semiáudio, tá? É isso, obrigado, um abraço. Olá, saudações. Vamos lá. Então, obrigada, Rodrigo, obrigada, Leonardo, né? A gente inverteu, o José Ivan fica para o final, tá bem? Então, Leonardo, eu vou pedir para você, então, como a gente, né, deram esses 8 minutos aí ingratos para vocês, né? Particularmente aqui em estudos organizacionais, é muito, até cruel, né, com o autor. Mas, assim, eu queria voltar, então, a palavra para você um pouquinho, para você também contextualizar um pouco do que foi esse trabalho, né, da onde que surgiu, né? Eh, particularmente, né, que incômodos, né, você estava vivenciando nesse momento que vem esse texto, porque de fato, né, eu acho que quando a gente começa a pensar sobre esses aspectos, por mais que vocês falem assim, ah, o professor mandou eu fazer um trabalho, né, vamos brincar assim, a gente quando, mesmo nesses momentos, alguma coisa direciona nos nossos incômodos, né, para a gente poder escolher um lugar ou outro para dialogar com todas essas abordagens que a gente vivencia, né? Mas conta um pouquinho para a gente aí, então, e traz um pouco mais desse diálogo que você gostaria de ver presente, né? Que você comentou no vídeo, para a gente poder continuar aí conversando sobre o teu trabalho. Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Leonardo, vou fazer igual a colega lá, a Cláudia, assim, também me apresentar rápido também, porque eu acho que pode ser que alguém não tenha pegado, né? Eu sou estudante de administração, né? Assim, estou na UFMG, em Belo Horizonte.
O contexto de trabalho desse trabalho aí é muito parecido lá com o da colega também, assim, foi o resultado também de uma disciplina lá na pós-graduação, uma disciplina de filosofia da ciência, e aí eu resolvi falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que realmente me toca, assim, né? E me toca um pouco no lugar de que eu vejo sempre um certo rivalismo, assim, um certo revanchismo assim entre diferentes perspectivas assim, né, epistemológicas, principalmente entre quem é mais partidário, né, assim, de um pensamento mais marxiano, né, assim, ou associado lá à teoria crítica, né, assim, e uma outra abordagem também muitas vezes, né, assim, está mais ligada a esses autores pós-estruturalistas. Eu vejo que às vezes tem algumas fricções aí, né, assim, temos que tentar pensar quais são os caminhos de transformação social, né? No final das contas, a questão se resume a isso: como é que a gente muda o mundo, né? Assim, como é que a gente melhora esse mundo que está posto aí, né? E aí eu vejo que tem essas diferenças aí, né? Assim, de perspectivas, né? Assim, tanto epistemológicas, isso vai se dobrando em concepções teóricas, metodológicas, né? Aí aproveitei para poder falar um pouco sobre isso, pegando essa crítica aí, que é uma crítica que eu vejo que ela aparece, né, frequentemente. O pós-estruturalismo é muito legal e tal, mas assim, acaba caindo numa perspectiva ou sempre micropolítica, sempre muito relacional, né, assim, e às vezes também, essa é até uma crítica que eu considero muito pertinente, sabe? Flerta com uma abordagem um pouco mais, uma perspectiva mais liberal, assim, né? Tem trabalhos pós-estruturalismo mesmo que correm um sério risco mesmo, né, assim, de acabarem reproduzindo uma certa ideologia liberal mesmo, assim, né? Perdendo um pouco essa conexão com os aspectos políticos, éticos, né, assim, e coletivos, né, assim, de uma determinada luta, né? E aí já vi alguns trabalhos assim, e é uma questão um tanto delicada mesmo, né? Como que a gente também parte dessas premissas epistemológicas, né, assim, mais para construir um trabalho que de fato se conecta com questões que são mais amplas do que o universo simplesmente daquele sujeito ali que está produzindo, refletindo sobre algo, né, assim, ou sobre um pouco dessa ideia dos identitarismos, né. Essa é uma crítica antiga, né, mas que eu acho que ela continua muito atual, né? Assim, é só a gente ver o que está acontecendo no mundo aí, sabe? Falar sobre isso, inclusive nessa semana onde a gente tem aí, sabe, o resultado das eleições estadunidenses acontecendo, sabe? Assim, não deixa de ser uma coisa assim, né? Muito emblemática, né? E aí toda a discussão em relação, né? Assim, aos limites aí, sabe? Assim, disso que muita gente chama de identitarismos, né? Assim, mas dessas pautas, né? Assim, que estão sendo levantadas pelas minorias, né? E como que a gente lida com isso. Então, a ideia veio um pouco disso aí, sabe, professora Natália, assim, de tentar formular isso, tentar elaborar um pouco, né, um pensamento sobre isso, né, e aí me pareceu muito pertinente falar desses dois elementos, né, assim, entender um pouco aí, né, esse contexto histórico, né, assim, de onde é que vem essa indisposição, assim, em relação a essa ideia de que o pós-estruturalismo, ele dificulta a ação, né, e aí eu acho que tem esse componente mesmo histórico, né, assim, que tem a ver com um momento específico ali histórico onde essas ideias, né, assim, essas teorias ali dos filósofos estavam aparecendo, né, uma certa atmosfera ali, né, assim, que eu acho que contaminou mesmo, assim, né, um sistema de pensamento, um jeito de olhar para o mundo, né, mas também não é só isso, né, a questão do niilismo eu acho que ela é muito importante também, né, como uma influência aí que está posta para todos esses autores aí, né, que trabalham aí, pelo menos os da primeira geração, né, todos eles sempre afirmaram muito, né, assim, essa filiação com o pensamento nietzschiano, né, assim, que vem muito desse lugar, né, assim, de radicalizar um pouco, né, assim, uma certa radicalidade do presente, né, assim, das possibilidades de superação das nossas limitações, né, em favor de uma forma mais potente de efetuar a nossa existência, né, assim. E aí, enfim, né, uma outra questão que apareceu, inclusive, também como comentário lá, assim, né, do texto, na época da avaliação, também muito parecido com o caso lá que a colega Cláudia trouxe, né, foi também, assim, talvez teria sido interessante trazer exemplos disso, né, assim, como que se manifesta concretamente no nosso campo e tal, e eu acho que é uma ótima colocação mesmo, assim, sabe? Penso que se eu for levar para frente esse texto, é um ponto mesmo para poder talvez trazer, sabe? Até porque eu acredito mesmo que tem muita coisa sendo feita, né? Sendo gestada que vai para esse campo, né? Como eu estava dizendo, eu sou aqui de Belo Horizonte, né? Estou em Belo Horizonte, sou daqui e tal. Então eu tenho mais familiaridade com o que é a realidade social e as práticas sociais aqui do meu município, né? E aqui, por exemplo, a gente tem uma série de experiências muito legais, assim, que são nitidamente experiências que estão tentando fazer isso, sabe? Assim, sem nem necessariamente precisar falar, não, eu sou pós-estruturalista, né? Porque muitas delas não são acadêmicas, na verdade, né?
são experiências de militância, que estão no campo da militância social, militância artística, mas você vê muita coisa que está bebendo nisso aí, né, assim, indiretamente, né, e aí poderia citar várias das experiências, né. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, assim, os movimentos, né, assim, artísticos e sociais muito articulados com pautas, né, então sempre tensionando um pouco a questão, por exemplo, que é do uso da cidade, né, ocupação de espaços públicos, né, assim, experiências, por exemplo, né, assim, do carnaval aqui de BH, e você pega, por exemplo, os modos como os movimentos artísticos se organizam para poder produzir o carnaval, né, assim, tem ocupações urbanas, tem as ocupações culturais que acontecem, né, assim, e aí, assim, são várias experiências muito legais que tem muita tecnologia de gestão para poder acontecer, cara, é muito legal isso, né, assim, porque você tem que criar processos autogestionários, participativos, e que ao mesmo tempo sejam eficientes do ponto de vista, né, assim, de mover a luta para frente, né? E tudo isso é feito sem perder essa dimensão do corpo, né, assim, da festa, né, assim, da radicalidade desse momento presente, né? Isso não está colocado numa ideia de utopia que lá na frente tomaremos o poder, lá na frente a gente vai se emancipar, lá na frente seremos felizes. Não é isso que está em jogo aqui, né? E assim como estou falando aqui de Belo Horizonte, eu sei que em vários outros lugares também tem outras experiências, né? Uma outra experiência, por exemplo, no campo da gestão pública aqui também, que é muito legal, que eu acho também que tem em vários outros municípios, já vi coisas semelhantes também em outras capitais, né? A experiência, por exemplo, do mandato coletivo, que a gente tem aqui na Câmara dos Vereadores, né? Que é uma experiência também muito legal, assim, né? Onde você tem lá determinados partidos ali mais progressistas, né? Assim, que se unem e cedem a cadeira, né? Assim, supostamente seria de um parlamentar só, em favor de uma luta que é feita coletivamente, né? Assim, aí o parlamentar está lá, ele obrigatoriamente é ele que vai votar, né? Vai assinar, né? Assim, a votação em plenário e tal, mas isso é submetido a um crivo de controle social a partir de uma outra forma, de um outro processo participativo. E aí, de novo, né, é outra experiência que coloca também assim muito claramente o que são essas experiências de gestão, assim, né? Tem muito saber ali, né, assim, do modo de organizar para isso acontecer. E aí eu acho que são coisas muito legais, assim, essa experiência do mandato coletivo, aqui a gente tem a gabinetona, né, assim, que junta algumas parlamentares e tal, mas eu sei que é uma experiência que acontece em outros municípios também. E eu acho que é um outro exemplo disso, né? Aí, enfim, né, rapidamente, um pouco do contexto, professor, é esse, sabe? E aí, né, você vê, Leonardo, você trabalha com o Luiz Alex, não? Não, não, mas eu tive aula com ele, né, assim, Sim. ele está próximo lá da gente, porque ele é do mesmo núcleo de estudos, lá de Uhum, pesquisa, né, mas quem está me sim. orientando é o professor Carriere, a Ah, gente, sim, sim, que legal. mas É, eles são muito próximos, assim, vocês são muito estamos todos juntos. privilegiados. Não, FMG. Eu gosto muito deles. Mas, assim, o que eu queria te dizer veja, né? Deixa eu tentar articular aqui, né? Você vem trazendo uma. Quando a gente fala assim, provoca vocês, né, nos nossos comentários. Cadê essa reflexão com o contexto da realidade, né? Como é que você está vendo para isso? E aí, quando vocês trazem esses elementos, você traz aqui, né? Uma coisa que eu fico pensando assim, veja, né? Será que de fato, né, a gente precisa articular uma teoria da ação quando essa ação ela é articulada nesse aspecto, né, que você colocou do momento do viver agora, das problemáticas que se impõem, das relações que se interconectam e que a gente não tem como prever ou modelar e que poderia de fato, né, conseguir estabelecer uma teoria da ação efetiva, né, já que a gente critica essa prescrição, mas será que de fato é esse o compromisso que a gente tem que ter em termos de produção de conhecimento quando a gente está aí colocado nesses aspectos, né? Será que, de fato, todos esses desenvolvimentos das perspectivas dos teóricos pós-estruturalistas, imersos dentro do seu contexto social, dentro de todas as vivências que eles estavam naquele momento, não são significativas para mobilizar, né, esses sujeitos que são corpos, que são presenças, que são afetos, que são pensares, que são sofrimentos, que são
numa série de outros elementos, né? E que, à medida em que a gente tem essa filosofia e esse movimento pós-estrutura, eu vou botar como um movimento, não vou nem colocar aqui como uma caixinha epistemológica, mas esse movimento acontecendo, provocando a gente a repensar o nosso lugar no mundo, a repensar todos esses elementos, as imposições discursivas que se apresentam como violências e que se apresentam como elementos estruturantes das nossas relações. Isso não, de fato, talvez, né, não tenha esse poder emancipatório tão evidente, mas que nos mobiliza a enxergar esse mundo e que, a partir desse contexto das nossas relações, das nossas vivências, das nossas transações com os espaços onde a gente está colocado, não nos mobiliza a agir, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre esse papel do que a gente está produzindo, né? E se de fato a gente tem esse compromisso de trabalhar e articular essa teoria da ação e não de fato jogar isso para o sujeito que se consolida em sua plenitude humana na medida em que traz isso para sua vivência ou para sua de fato transformação da sua realidade, né? E eu acho que essa questão que você provoca no teu artigo, né, e que de fato também a gente dialoga e se traz a partir do Nietzsche, mas né, acho que faz a gente pensar nesses aspectos, né? Que tipo de projeção e controle que a gente, como pesquisador ou teórico, quer ter a respeito daquilo que a gente coloca no mundo, né? Então, acho que todos esses aspectos a gente precisa problematizar quando vai produzir conhecimento, né? A gente não tem, de fato, controle sobre todos esses elementos, muitas vezes, mas esse impacto, né, essa potência de transformação e quando, né, chega no outro e esse outro pensa, esse outro conecta com uma série de outros elementos, não só de pensar e teorizar, mas também de vivências e problemáticas que estão ali situadas num tempo, num espaço, né, diferentes de onde se produziu aquela teoria em específico, é importante, né? E eu acho que essa provocação é fundamental, né? Aí as pessoas da gestão vão dizer assim, mas qual vai ser o resultado disso, né? Como é que eu controlo isso? Como é que eu chego na meta? É isso que a gente quer, né? De fato, quando a gente olha para esses espaços que você está me colocando aqui, que são espaços que de fato precisam de uma co-construção, que precisam de um elemento democrático efetivamente articulado, né? Então, como é que a gente está olhando para isso? E aí, se a gente for voltar então para os espaços clássicos da gestão, né, que estão falando aí nessa diversidade, nessa coisa toda, né, Leonardo? Será que, de fato, a gente vai conseguir algum tipo de avanço em termos de inclusão e diversidade quando a gente não faz a mínima ideia de qual que é a ideia, por exemplo, daquele lema que orienta o pessoal do grupo das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, né? Será que a gente tem a mínima ideia de que para botar uma pessoa com deficiência, que a gente não tem nem ideia como ela se movimenta no mundo e como ela interage com esse mundo, a gente coloca ela dentro de um espaço de gestão, diz o que ela pode, o que ela não pode, o que ela é capaz, o que ela não é capaz de fazer, né? Então, e reverbera em muitos espaços essas discussões que vocês estão colocando aqui, né? E por isso que a gente fala, pensa comigo o que a gente pode pesquisar com isso, né? Traz exemplos. Os avaliadores ficam nessa, porque lá dentro da gente a gente fica pensando em todos esses elementos que estão ali articulados e que têm uma potência gigantesca para serem endereçados, né? E eles precisam ser endereçados com o conhecimento atual, com as nossas práticas atuais, a gente de fato tem uma limitação muito grande de explicação, a gente vai continuar funcionalizando esses aspectos, né? E pior, né? A gente pode chegar nessa agenda que você comentou aqui, segregatória, né? Porque a gente, quando está lá falando sobre essas agendas e necessidades de grupos específicos, é muito importante essa radicalização e esse grito de que estamos aqui, olha quem nós somos, o que nós somos no mundo. Mas talvez o grande papel que a gente tenha num aqui estágio tópico da minha ideia de gestão, tá, Leonardo? Que esteja claro, né? É de fato que a gestão reconheça que o que a gente precisa promover um ambiente democrático de construção e um respeito significativo a essa diversidade e não à segregação, essa diversidade convivendo e conflitando e divergindo e produzindo
coisas diferentes, espaços, soluções, como você citou aqui, desses coletivos sociais, desses elementos dentro da ocupação das cidades e tudo mais, né? De fato, é isso que a gente precisa começar a olhar e não segregar, né, todos esses aspectos que estão aí colocados. E isso é um desafio gigantesco, porque não envolve só a gestão da organização produtiva, envolve todo o entendimento dos espaços sociais, das políticas públicas, né? E aí isso é de fato complexo, mas por onde a gente começa? Problematizando isso, né? Problematizando essa formação, inclusive, das pessoas que são responsáveis por pensar isso no futuro, né? Então, eu acho que é super significativo. E por isso que eu acho que a provocação de trazer essas coisas que você falou aqui para a gente, para o trabalho, e avançar, né, nessa ideia de discutir esses conceitos que a gente está tentando se aproximar quando vai para uma disciplina, para esse olhar no mundo, né? E continuar, eu sempre brinco, né? Continuar pensando com esses caras que não estão mais aqui com a gente, mas que trazem uma possibilidade da gente pensar o mundo de uma forma tão ampla e tão potente, é extremamente importante. Acho que isso é uma coisa bem importante que eu gostaria de trazer. Continue pensando sobre essas coisas, né? Eu acho que é isso que os trabalhos de vocês despertam na gente aqui, tá? Então, assim, vamos lá, né? Para a gente não perder a mão aqui, né, Rodrigo? Vamos para o trabalho de Zaivan. Vamos ver se a gente consegue endereçar depois uma coisa mais fechada para todo mundo poder debater um pouquinho, tá? Só quero pedir desculpa antes, agora eu lembrei que a professora tinha pedido do Ivan antes, mas acabei me confundindo, perdão. Tá tudo certo, né, gente? Vamos indo, tá tudo tranquilo. Olá, eu sou José Ivan Proma e tenho a honra de apresentar a vocês o nosso artigo. Tá? Bem, o nosso artigo trata de uma proposta para a superação da concepção limitante de mercado. Os autores são eu, José Ivan Proma, Cléia Scato e Graziela Rodrigues. É, a visão geral do nosso trabalho parte da concepção dominante de mercado como sendo simplesmente um espaço para venda, né, de um lado quem quer ofertar, para outro lado quem quer comprar, tendo o preço como elemento mediador. Isso tem levado a algumas limitações na gestão das organizações, né? Limitações como cada vez mais complexo a gestão lidar com questões de um ambiente que ela não domina, não controla e onde ela busca isso, né, continuamente. E as principais causas que a gente vai discutir são a colonialidade do saber, pressupostos ontoepistemológicos positivistas e o paradoxo de estabilidade e mudança. E, por fim, vou apresentar uma proposta alternativa baseada nos estudos construtivistas de mercado. Né? Dentro da visão dominante de mercado, né, os principais fatores que nós trazemos aqui como origem, né, dessa visão e causa das limitações são a colonialidade do saber, que trata do processo de colonização mesmo, né, do Ocidente, né, por parte dos europeus, em especial, onde acabaram levando essa forma de ver o mundo. E aí isso já trouxe junto, né, o processo que foi formando os pressupostos epistemológicos positivistas, onde dissocia o homem da realidade, da natureza, e o coloca numa posição, né, superior à própria natureza. Né? Dentro da gestão, em especial no marketing, há uma busca contínua, né, por entender o ambiente, entender o mercado e procurar controlar esse mercado. É o que a gente chama do, né, paradoxo, isso leva ao paradoxo da estabilidade e mudança. Entende-se que ocorre mudança no ambiente, as organizações tentam tomar decisões estratégicas para atuar nesse ambiente de modo a conseguir uma estabilidade nesse ambiente e, por fim, tentar controlar esse ambiente. E isso tem gerado alguns problemas para os gestores, como comentamos, né? Porque essa busca ela é contínua e é uma busca para alguns autores perdida, porque você não vai conseguir estabelecer uma estabilidade, né, no ambiente, uma estabilidade contínua, onde você tem o controle do que acontece no ambiente. Né? Os estudos construtivistas de mercado, eles trazem uma compreensão distinta,
do próprio mercado, visto como um processo de construção social, onde a oferta e a demanda são socialmente construídas. Na perspectiva dos estudos construtivistas de mercado, o mercado não é o ponto de partida já dado, já estabelecido, mas é resultado dos processos de marketização, né? É, que vem a ser basicamente que vem a ser basicamente essa estruturação que vai ocorrendo no mercado. E aí implica, né, em buscar analisar a partir do quê? Do estudo, né, de todo o esforço que ocorre, onde se busca descrever o que é mercado, analisar e tornar inteligível, né, a constituição e a dinâmica dos atores, né, dentro de um arranjo sociotécnico. Né, é o que a gente chama isso de marketização, né? E a grande questão é como é que nós analisamos. Então, existem algumas propostas, né, em especial uma que trata de olhar o mercado, né, a partir desse processo de marketização, olhando a chamada passividade dos bens, ou seja, que são os atores humanos que dão significado aos bens, o poder de agência, aí sim, tanto dos atores humanos e não humanos, os encontros de mercado, né, que ocorrem, como essas interações se materializam, a formação de preço associada ao que se valoriza no processo de troca e a própria configuração, né, do mercado, seu desenho e manutenção. Isso leva, como a gente falou, à configuração do mercado em si, né? E essa configuração é que vai estabelecer essa formatação, esse enquadramento do mercado, essa formatação e padronização das transações que ocorrem no mercado. Só que, ao mesmo tempo, o mercado está em movimento, ocorrem as mudanças, né? Que essas mudanças levam a transbordamentos e a novos reenquadramentos, né? E esse processo é motivado principalmente pela translação, que é a interação entre as práticas do mercado, né? E aí entra nessa questão das interações e práticas, né? São práticas, são consideradas aqui todas as práticas que contribuem para constituir de alguma forma os mercados, seja na formação ou na sua alteração, modificação. Práticas de troca, práticas normativas e práticas representacionais, né? Voltando aqui. Né? E isso leva também à prática e subprocessos do mercado, que essas práticas elas vão ser desdobradas em subprocessos que facilita, né, a própria compreensão, né, de como essa configuração do mercado acaba ocorrendo, né? Essa abordagem dos estudos construtivos de mercado, né, a gente considera como bem relevante, consistente e viável, né, como alternativa para essa visão positivista, né? Por quê? Porque sua visão epistemológica é baseada numa abordagem interpretativa construtivista, entendendo aqui como construtivismo prático, diferente do construtivismo social, que considera o ser humano como elemento, o único elemento com poder de agência para determinar, né, a realidade. Né? Aqui a gente considera também tanto o ser humano quanto outros atores não humanos. E a estrutura, e os estudos construtivos de mercado ajudam, a superar, né, o paradoxo da estabilidade e mudança. Por quê? Porque parte do pressuposto que não há uma realidade a ser descoberta, né? E, portanto, nenhuma relação, não se busca uma relação linear de causa e efeito, né? Olhar as práticas e interações que vão ocorrendo nesse processo e como a translação, que é essa interação das práticas, vai organizando e ressignificando continuamente o mercado e os atores. E a superação também dos efeitos da colonialidade do saber, porque ela mostra, destaca o conhecimento, a prática, os interesses, de maneira a resistir a uma verdade dada, uma verdade absoluta, uma forma única de pesquisa, né? E aqui as interações são situadas nas particularidades do tempo e lugar em que os atores humanos carregam consigo experiências, conhecimentos e a visão de mundo na execução das suas práticas, né? Isso leva a aceitar, respeitar, valorizar o elemento humano, né? Considerar o seu habitat como fontes legítimas de conhecimento, né? Então, dessa forma, a gente pode considerar que os estudos construídos no mercado como uma teoria alternativa, consistente para superar, né, essas causas que nós comentamos aqui, que levam a essa visão dominante do mercado, né? Considerando o válido conhecimento gerado a partir do quê? Do contexto imediato de como os atores humanos compreendem e o sentem, dando mais unidade para a ciência,
né? Entender realmente como as coisas acontecem, tá? Esses são os principais autores que nós utilizamos. Quero agradecer a participação de todos, quero agradecer antecipadamente as contribuições que vocês venham a partilhar conosco. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, José Ivan, né, também pela apresentação. Então, vou fazer como eu fiz com os outros autores, né, José Ivan, devolver para você um pouquinho, né, para contar para a gente de onde vem esse trabalho, como é que vocês estão trabalhando com essa perspectiva, contar um pouco mais desse contexto, né, o que que vocês vêm investigando, só para compartilhar com a gente aí um pouquinho mais do contexto. Ok, então me apresentando também, né? Eu sou o José Van Proma, da Universidade Positiva aqui em Curitiba. A gente vai assistir a gente falando, ouvir a gente falando, é muito estranho, né? Você fica ali e não sabe o que faz, né? Não sei se ouvir, mas bom. Aí, na verdade, para a gente chegar nesse artigo, tem duas questões principais. A primeira, e é engraçado, né? A gente faz a disciplina de epistemologia no doutorado, ela mexe com bastante gente, né? A gente percebe os colegas, veja a preocupação dos colegas, da Cláudia, do Leonardo, a própria professora Natália colocando ali nessa reflexão. E também, inicialmente, o ponto de partida foi a disciplina de epistemologia, né? Que gera um desconforto em você, né? Né? Você começa a enxergar de uma outra maneira, a questionar algumas coisas, né? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, quando você discutia isso, eram coisas que você vai virando a chavinha. E quando eu fiz a epistemologia, tinha uma preocupação muito grande. Como a Cláudia colocou, até com a área mesmo, né, de administração, tem um debate grande, é ciência, não é ciência, né? E aí, sabe, eu sempre fui ler sobre isso, pesquisar um pouco sobre isso, fiz alguns artigos assim, até no SEMEAD, de alguns anos atrás, relacionado a isso também, né? E bom, tinha esse ponto de interrogação, esse algo que incomodava, né? Assim, que gerava esse desconforto. Aí, quando eu estava fazendo a tese, né, a minha tese, por uma orientação do professor orientador, né, ele me apresentou, né, essa outra abordagem do marketing, e eu achei muito interessante. Daí comecei a me aprofundar, procurar entender um pouquinho mais, e realmente eu vi uma forma, em especial para o marketing, até como a Cláudia colocou no início, puxa, ela vem de comportamento do consumidor, começar a ter esse tipo de questionamento. Tem gente que, né, se contorce todo, né, quando vai falar abordagens não positivistas para tratar de comportamento do consumidor, por exemplo, né? E aí eu vi essa abordagem diferente, que trata o mercado de uma forma diferente, e aí eu me aprofundei um pouco nisso, procurei estudar um pouco mais, e daí procurei, a tese é que ela acabou sendo direcionada aplicando a teoria, né, de estudos pontos de vista de mercado, mas daí, em paralelo, eu aproveitei, né, em um momento cruzei, né, o que eu estava trabalhando na tese com aquela angústia, aquele desconforto lá de epistemologia. Daí voltei, pensei, vamos discutir um pouquinho, né, essa questão do conhecimento, esse modelo dominante, essa visão de mercado dominante, e aí que, né, foi feita essa conexão, né, e daí se tornou esse artigo, né. Obrigada, né, José Ivan? E, assim, o José Ivan me conhece, né, mas eu vou falar um pouco para vocês, né? Eu sou da área mais de estudos organizacionais, mas trabalho também com uma ponta da estratégia que chama estratégia como prática social, né? É, e de fato, né, eu acho que para quem trabalha com marketing, pelo menos aqui no meu programa tem uma linha consolidada de estratégias de marketing e comportamento do consumidor, né? Sempre assim, um choque, né? Quando a gente coloca algumas questões um pouco mais voltadas, né, para esse questionamento da objetividade ou da neutralidade do conhecimento científico, né? E eu acho que quando já chega, né, vindo se aproximando um pouco aí da ideia de compreensão dessa dinâmica da construção social dos mercados, né, e de não aceitação da naturalização disso como algo como se tivesse divinamente sido colocado assim como está e, portanto, não se pode pensar em outra forma, né? Acho que de fato é uma quebra paradigmática significativa, né? Porque a gente tem essa tendência de aceitar como quase que natural, né?
nasceu com a gente isso, e é assim que é, né, e é sagrado. Aí quando a gente começa a olhar e falar assim que existem relações que são construídas, né, essa construção reverbera aí estruturas, né, essas estruturas que a gente carrega, reproduz, né, a gente começa a ter uma visão diferente e, de certa forma, né, quando você traz assim mais humanizada, né, José Ivan, mais próximas das dinâmicas sociais, né, que de fato acontecem, né? E aí a minha grande provocação, assim, sempre é o que que a gente faz com isso, né? Se a gente descobriu que isso é uma construção social e que a gente mesmo construiu essa dinâmica que nos aprisiona, né? A gente volta um pouquinho lá para o Iron Cage dos institucionalistas e pergunta, né? E agora? O que que a gente faz? Agora que a gente descobriu que a gente que no nosso cotidiano reproduz, né? E que está preso nisso, e que não consegue, de certa forma, né, Leonardo? Se emancipar desses elementos todos e tá aí colocado, né? Eu acho que talvez essa seja a grande provocação que o trabalho de vocês traz, né? Entendemos isso, e agora, né? Como é que de fato essa transformação pode ocorrer? A gente fala, isso está situado, atores humanos não humanos, na tecnologia, e agora, né? Vai vir essas possibilidades todas, essas coisas que estão vindo, esse imbricamento, a gente vai ter aí uma. Mas, de fato, como é que a gente transforma essas relações, né? Eu acho que essa é uma grande coisa que eu sempre fico pensando, né? Pelo menos quando eu olho para as nossas práticas sociais aqui, quando a gente trabalha na estratégia, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Não vim aqui para trazer uma nova perspectiva para vocês que vai consolar o coração e dizer que a estratégia não está buscando competitividade. Eu estou aqui para desvelar as dinâmicas que mostram que a gente está, de fato, fazendo isso, né? Então, para vocês se tornarem conscientes sobre isso, mas não para dizer que já a sociologia agora transformou a estratégia em algo, é, como que é sagrado, bonito, né? Mas eu tô aqui para demonstrar que isso que a gente às vezes diz que está acontecendo, a gente reproduz na nossa cotidianidade, naquilo que a gente faz, e a gente, né, tá sempre buscando aquele resultado. Então, eu sempre fico, né, é a mesma inquietação que eu tenho aqui na estratégia, né, que a gente está lá buscando vantagem competitiva. Então, agora que eu descobri, né, todos os mecanismos de construção social desses elementos, o que que eu faço com eles? Como é que eu transformo esses aspectos todos, né? Se é que é, né, porque vocês colocam um título provocativo também, né? Superação da concepção limitante de mercado. Pra chamar atenção, né? Sim, né? É até meio ousadia um pouco, mas é para tentar, né, fazer o avaliador ler com um pouco mais de cuidado. Sim, sim, né? Então, acho que são provocações muito importantes, né? E eu acho que se aproximar disso, olhar para esses aspectos, olhar como a gente transforma, olhar para esses elementos todos, como que a gente lida, né? Com as imposições que se colocam, como que a partir desses elementos institucionalizados, então a gente vai dando os nossos jeitos aqui, organizando tudo isso, né? Eu acho que você tem aí muitas coisas, né? E de novo eu pergunto, né? Como a gente tem se debatido aqui, como é que a gente avança nesse tudo, né? E aí acho que vai um pouco da provocação dos meninos aí que a gente fez também, né? De trazer essa discussão para provocar, né, a superação dessa concepção, se é que é possível, né? Acho que trazer um pouco mais, falando um pouco mais do trabalho para quando vocês forem levar ele, né? Se forem levar. Aproveitar esse momento provocativo que vocês querem despertar no avaliador para, de fato, se colocar na empreitada de falar sobre isso, né, e de dizer, e de se perguntar, não precisa ser de fato, né, às vezes, eu não sou aquela pessoa que acha que todo mundo tem que vir com uma resposta dada, objetiva, né, mas se provocar um pouco mais em que elementos isso supera, ou em que elementos isso provoca, né, uma nova prática de mercado, essas coisas eu acho que de fato são importantes, né? Estamos aí diante de tantas coisas que também desafiam o próprio marketing, né? As greenwashing da vida, essas coisas todas, né? Como é que a gente, é, a partir desses elementos imbricados nessa construção social, né, que está aí nos desafiando enquanto pessoas que trabalham com o mercado, como é que a gente de fato responde a isso, se de forma
cerimonial, né? Tentando buscar essa legitimidade, ou se de fato transformando essas relações, né? Eu acho que isso tudo são coisas que provocam a nossa forma de pensar contemporaneamente, né? E aí, né? Fico pensando quando eu leio o artigo de vocês sobre tudo isso, né? Queremos superar, podemos superar até onde vamos, né? Essa superação leva a que limites em relação a todos os elementos da nossa prática gerencial aí colocados, né? Mas são as questões que eu acho que são importantíssimas de serem colocadas e avançadas na medida em que vocês estão pesquisando isso dentro do grupo de vocês aí, né? Não sei se quer fazer uma, Se me por permite, favor. Natália, essa é uma preocupação nossa também, né? Porque a gente discute, estuda e daí olha para a realidade, né? E é como você falou, acaba predominando, né? Aquela visão, né? Como a gente discutiu, né? O que é, e se você fala algo diferente, as pessoas, tem gente que diz assim, mas como questionar? Como se estivesse fazendo um pecado gravíssimo, né? Mas assim, eu tenho uma visão assim. Primeiro que eu acho que é meio processo, sabe? Se a gente Uhum, olhar a própria desenvolvimento da ciência, né, como foi, como ocorreu, e a ciência positivista mesmo, era para dar conta dos desafios da sociedade em determinado momento. Né? E conseguiu-se, até um certo ponto, aquilo ajudar a própria sociedade a se desenvolver, a se compreender a natureza, compreender o mundo. E o que a gente percebe hoje, eu acho que a gente está num momento que, como você colocou no início, novos desafios estão surgindo. Que talvez essa forma de pensar o mundo, essa abordagem já não está dando conta, né, de mostrar um caminho mais efetivo para a própria sociedade. E aí a gente começa a perceber que começam a florescer em vários pontos do mundo esse questionamento, né? Essas novas abordagens, esses questionamentos, para tentar enxergar a realidade, não usando somente a lente do positivismo, que é o que a gente está falando aqui, né? Porque se eu olhar a realidade a partir daquela lente, eu só vou enxergar algumas coisas e outras não. E a hora que a gente começa digamos assim, a quebrar a cabeça, a buscar lentes alternativas, né, eu acho que aí a gente começa a enxergar outras coisas e, por consequência, mostrar outras coisas para a própria sociedade. Né? Quando digo outras coisas, são outros caminhos, né? Caminhos para resolver os nossos problemas. Eu acho que a função da ciência tem esse lado também de a própria humanidade trazer uma contribuição para o desenvolvimento. Né? Então, toda a reflexão ela é importante e ela acaba, né? Lógico que algumas acabam avançando, outras não, mas eu vejo assim que a gente está num processo, e é um processo, não é tão rápido assim, porque você começa a questionar uma visão que, né, tem o predomínio, e enquanto tem predomínio, tem o poder também, né, de tomar as decisões, de dar os direcionamentos, mas a coisa está mudando. Né? Eu acho que, como foi comentado, né, os diversos grupos hoje que estão lutando por espaço, são conquistas que estão acontecendo, né? E é uma mudança. Olhar o mundo que é hoje, olhar o mundo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, para não ir tão longe, a gente já vê uma diferença significativa. Né? E eu acho que isso acompanha também, a própria ciência vai acompanhar no sentido de vamos desenvolver novas lentes para entender mesmo o que está acontecendo à nossa volta. Né? Opa. Leonardo, por favor. Né? Não queria entender aí se a gente tem um tempinho aí para poder colocar outras questões, perguntar para os Tem, colegas. Tá de tem boa sim. isso? A gente Não é tem 15 maravilha. minutos ainda, né, Rodrigo? Tu certa? Isso, a gente abre Tá. agora 15 minutos para Aham. debate, porque a sala ela encerra às 6, tá, gente? Não é... Por mim, a gente Tá. continuava. Tá. Então, daí pode botar Leonardo, daí depois vem Cláudio, tá bom? Tá. Eu queria, se der tempo aí, né, de comentar, assim, tinha uma pergunta aí para o José Ivan e outra para a Cláudia, assim, né, que eu fiquei aqui pensando a partir dos trabalhos de vocês. Em relação ao seu trabalho, José Ivan, assim, bom, isso me trouxe muito uma reflexão sobre aspectos mais, né, assim, das teorias econômicas, né? Assim, eu não sei se a sua formação é em economia e tal, mas essa discussão sobre os aspectos limitantes do mercado e tal, me trouxe muito isso, assim, fiquei pensando um pouco, assim, na influência, talvez, das teorias neo-keynesianas, assim, sabe, em relação a essa proposta que você traz, assim. Mas não é nem essa a minha questão exatamente, a minha questão dentro dessa abordagem aí que você está apresentando, né, de um construtivismo aí prático, né, assim, associado ao mercado, qual que é o lugar, assim, das relações de poder dentro dessa perspectiva que você traz, sabe?
Assim, como que a gente pode pensar o fato de que o mercado ele é um lugar de encontro de agentes que têm possibilidades de influência, né, assim, de negociação e poder de barganha, né, assim, que são muito diferenciados, né? E aí, assim, em que medida que a gente dá conta de olhar para esse aspecto a partir disso que você está colocando, sabe? Assim, enquanto uma proposta aí, sabe? Aí eu fiquei um pouco com essa pergunta, assim. E para a Cláudia, chega a ser talvez uma pergunta quase, não sei, assim, quase coisa de fofoca, mas assim, mas ao mesmo tempo eu não acho que é isso. Mas eu fico um pouco, para mim é uma reflexão mesmo, assim, então não sei como isso tem sido feito no campo dos estudos organizacionais, né? Mas que é uma certa separação entre autor e obra, né? E aí pensando os eventos recentes assim, né, que aconteceram aí com o Boaventura, né? E aí ele passou por um movimento de cancelamento, né, assim, em relação às suas ideias, né, assim, a figura que ele é e tal. E aí acho que é uma questão que eu fiquei curioso também para ouvir, assim, né, em relação a sustentar o pensamento dele, né, assim, diante disso, né? Eu não tenho uma saída para isso, né? Assim, acho que é um bom debate isso, sabe? Se a gente separa autor e obra, sabe? Se essa própria concepção de autor, aí tem outras questões aí que vêm associadas com isso, inclusive tem um corte histórico, né, onde o autor começa a ganhar, né, uma proeminência muito grande, né? Assim, enfim, tem questões aí importantes, eu acho. E aí eu queria te ouvir também em relação a isso. Vamos para o José Ivan, depois passamos para a Cláudia, pode ser? Bom, dentro do que você coloca, Leonardo, é assim, o que a gente imagina, na verdade, em relação a essa questão, como você falou das relações de poder, está muito ligado, acho que a discussão começa com o que a Cláudia falou no início, quando ela explicou o porquê de fazer o artigo e tal, tal, e daí no final ela falou, ó, sendo bem positivista, né, qual que é o objetivo de tudo isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto, essa mudança que está ocorrendo na sociedade, você mesmo, pela tua fala, você falou dos grupos sociais que você acompanha e tal, a gente percebe que muda a lógica de objetivo, muda a lógica do agrupamento social. Então, esses pequenos grupos, eles estão tendo já um certo poder na sociedade. Na hora que você pega um coletivo, por exemplo, para ter uma candidatura, é uma lógica diferente. Né? E a ideia, justamente, da abordagem que a gente está trabalhando, é fazer agora pesquisas, né, ir para campo e tentar enxergar a realidade de uma forma diferente. Por quê? A hora que você olha esses grupos, tem grupo no Rio de Janeiro lá que lida com agroecologia, né? Tem, esses dias até conversei com uma professora do Equador que está no SEMEAD também, ela falou dos movimentos lá no Equador, inclusive, né? Uma coisa que já saiu há algum tempo atrás no jornal, a gente acaba ouvindo. O Equador foi, acho que, o primeiro país a colocar lá as florestas e os entes da natureza lá, né, com direito. Está lá na Constituição, tem direitos, né? Como um cidadão tem direito. Né? Então, tem movimentos já que tem uma outra lógica de atuar. E essa outra lógica já ela desconstrói essa visão de competitividade, essa visão de eu estou fazendo algo, tem que ter um objetivo lá na frente, além, né, dessa realidade, como você coloca no Nietzsche. Quer dizer, é uma visão, né, de grupo social, de entender as trocas para a própria sobrevivência, que vai de forma diferente do que o próprio sistema capitalista hoje, que está predominando, de você faz hoje pensando no planejamento, pensando no futuro, né, um objetivo futuro, uma realidade futura que não é a tua presente. Né, pegando o teu exemplo ali do niilismo do Nietzsche. Então, esses pequenos grupos, eles existem já no Brasil, fora do Brasil, e eu acho que essa mudança da lógica do poder começa a passar por isso. A hora que você cita o exemplo que tem em BH, tem em Curitiba também, dos coletivos que tem uma vaga na Câmara de Vereadores, você já está percebendo, digamos assim, um enfrentamento para a estrutura de poder dada, né? E isso acaba sendo um movimento também de confrontar isso e ter uma nova configuração de poder. Mas eu, na minha visão, isso é um processo, eu acho que, e eu acredito, não é sendo otimista, nem sonhador, nem idealista, mas eu acho que é para onde tende a própria humanidade para garantir a sua sobrevivência. Né? Você veja, há 30, 40 anos atrás, ninguém se preocupava com o meio ambiente, né? Ninguém se preocupava com diversidade. Em função dos grupos, das pressões sociais e própria pressão da natureza e pressão econômica, queira ou não queira, quem está tomando decisão hoje, né, na sociedade, ele tem que se defrontar com isso e tem que começar
a levar em conta esses aspectos, né, no processo todo. Então, isso já é um movimento de mudança e essas relações do poder, eu acredito que vai, num futuro não próximo, mas vai mudar bastante, né? Porque a função social do que se faz vai mudar do que é hoje, né? Para tudo que se faz, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido que eu enxergo. Não sei se ajudou, ficou claro ou não, Leonardo. Antes de passar para a Cláudia, só queria, talvez não vai dar tempo de fechar tudo, né? Mas queria deixar aqui uma pimentinha nessas discussões. Se de fato isso é uma transformação ou se de fato é o capital se reinventando, né? Porque essas relações É. se de poder e essas coisas, elas de fato, a gente não tem uma transformação assim significativa em termos da representatividade, mas quando surge, por exemplo, atualmente, né, você fala assim, a gente começa a ver tal pessoa ocupando alguns espaços, mas ainda como resistência e às vezes a aquiescência para que alguém chegue lá ou aqui tem muito a ver com o próprio mecanismo do próprio capital se reestruturando para que essas rupturas que se apresentam, né, sejam incorporadas e pacificadas de alguma forma, né? Mas enfim, né? São só algumas questões para irem pensando assim, né? Acho que para não deixar sem resposta, Cláudia, vai e daí a gente tenta ver, né, se consegue fechar. Vou tentar ser breve. Me senti muito provocada pelo Leonardo, porque eu achei que ninguém ia me perguntar isso. Eu já estava assim, como assim vai acabar esse negócio? Ninguém vai me perguntar esse negócio? Não, não acredito. E aí eu quero comentar algumas coisas. A primeira é sobre a assimetria de poder, né? A gente vê isso não só como o próprio José Ivan comentou, como o Leonardo comentou nos trabalhos deles, nas apresentações, mas a gente vê isso também na academia, né? E eu acho que essa questão do assédio sexual e as denúncias, e um ano depois, sem respostas, somente com um afastamento do Boaventura, faz a gente refletir mais ainda e se sentir mais. Eu já me coloco agora no lugar de uma mulher preta que vem de Salvador, eu já me coloco no lugar já de impotência mesmo. A gente vê que ainda que se reflita sobre isso, aqui, né, onde a academia muitas vezes se coloca na prática, até dentro dessa própria academia, é muito difícil a gente conseguir isso, uma resposta concreta em relação a isso, né? Uma resposta concreta do que realmente precisa ser feito e tudo mais. Uma outra coisa que eu queria comentar, eu coloquei aqui assimetria de poder, caso de abuso, academia, fiz um. Mas uma outra coisa em relação ao comentário do Leonardo e também que o José Ivan acabou abordando também, é que muitas vezes eu escrevi aqui uma frase que eu costumo falar para mim. Inclusive, meu marido, ele faz o doutorado, assim, com sorte, né? Ele faz o doutorado comigo porque acaba que eu discuto muito com ele, eu trago as ideias, a gente debate e tal. E aí, uma coisa que eu costumo falar para ele é que a gente muitas vezes naturaliza o que é comum. E eu acho que esse incômodo que veio com a leitura dos textos, com a leitura do Boaventura, quando a gente fez o trabalho, a gente já sabia do caso de assédio. E aí eu até comentei com o primeiro autor, que eu falei assim, como? A gente teve outros trabalhos para apresentar, porque você me deixou logo nesse? E aí vim aqui falar, e é justamente isso que a gente vê quando há essa ruptura, essas rupturas, e ruptura no sentido amplo, ruptura de repensar sob nova perspectiva, ruptura quando a gente pensa nessa questão da simetria de poder, quando a gente pensa numa terceira via, já estou falando de outro autor, né? Mas quando a gente pensa numa terceira via, quando a gente pensa dentro da estratégia, existe a competição, que tal a competição social, para a gente conseguir aí abarcar outros fatores que a gente possa resolver essas questões, essas grandes questões, mas voltando para normalizar, naturalizar o que é comum, né? A gente tem ali o que é comum, que a gente vê acontecer com frequência, mas não significa dizer que é sempre certo, que é sempre o mais acertado, para além de certo, e eu acho que é essa ruptura, agora no sentido Boaventura, de dizer, que nos provoca esse incômodo, né? Que o José falou, que se sentiu incomodado, se sentiu desconfortável. Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que o objetivo é esse. Eu acho que existe sim essa diferença de passar por esse processo de estar na academia, de se tornar também sujeito, né? De não que eu não era sujeito antes, mas de se dar conta de que sou sujeita.
e que estou sujeita a essas modificações do espaço acadêmico, do espaço social. Eu acho que é bem por aí. Eu não sei se eu me fiz clara, mas assim, eu não apoio Boa Ventura, eu queria deixar isso muito claro, certo? O que foi legal ele comentar sobre isso, porque a gente tem realmente um conflito aí, né? Eu tenho meio que um conflito. Mas eu respeito, sim, essa contribuição na academia, mas como dizia a minha primeira chefe aqui, quando eu comecei a trabalhar em Campina Grande, na Paraíba, ela falou assim, tem gente que é bom de fazer prova, ela trabalha no RH, e tem gente que é bom de trabalho. Então é bem isso, né? Tem gente que é bom de trabalho, consegue conectar bem as ideias, consegue desenvolver isso, mas não significa dizer que essa pessoa ela vai ter, como é que eu vou dizer assim, eu tô com a palavra passabilidade, mas é de outra coisa, né? É que ela vai ter, digamos, perdão para cometer outras coisas e que vai ser tudo bem. São coisas distintas. Então, acho que colocar nessa hora, a gente separar e colocar em caixas diferentes, dá para a gente essa clareza. Então é isso, eu agradeço pela oportunidade de poder falar. Vamos ver se a gente consegue fechar, né? Vou tentar Três aqui minutos. fazer, né? A primeira coisa que eu queria, assim, falar um negócio para vocês eu sou líder desse tema. Tradicionalmente, quando a gente vem debater, a gente vê é, trabalhos de final de alguma disciplina aparecendo aqui, né? E o que eu quero dizer para vocês não percam essa chama de pensar sobre o ato epistemológico de vocês, que depois a vida passa por cima da gente, né? Nossa vida acadêmica, ou seja lá qual for, e a gente esquece de pensar, a gente vai produzindo, 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 porque tem que cumprir. Então, assim, se puder alguma coisa dessa experiência aqui ficar, é que vocês amadureçam nos trabalhos de vocês e que sigam pensando sobre esse ato epistemológico, tá? E eu não poderia deixar de me posicionar aqui. Eu sei que é muito particular esse posicionamento, Leonardo, mas assim, para mim é muito difícil separar autor e obra. Quando a gente vê um negócio desse, a pessoa fica nu. E aí, quando você lê de novo as coisas que a pessoa escreveu, você começa a repensar se de fato aquilo ali já não tem um colonialismo que é combatido, sendo reverberado em algumas questões. E respeito trajetórias, né, contraditórios e tudo mais, mas de fato, para mim, aí eu vou falar aqui como mulher, né, nesse lugar, eu de fato não consigo mais olhar da coisa para a mesma forma. Fica desnudo e a coisa desmorona. E aí eu acho, né, aqui é um ponto de vista bem particular, me julguem, né? Mas de fato eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, porque a gente precisa trabalhar, a gente é corpo e mente, a gente não é essa separação de coisas, né? A gente precisa olhar isso de fato, né, de outras formas. Mas, Cláudia, acho que esse pensar ele é importante, né? As provocações que vêm daí, vocês não estão validando o que ele fez, vocês estão pensando com ele, né? E eu acho que a partir dele, vocês não têm nada a ver com isso, né? E vocês nem têm que se defender por causa dele, né? Vocês estão pensando a partir dele, eu acho que isso é super legítimo e a gente tem que continuar, né? Esse olhar, e a gente não tem que se solidarizar com aquilo que o outro fez, que a gente sequer sabia e nem participou dele, né? Só isso. Ai, Rodrigo, vamos ter que fechar, né? Tem um link aí, pessoal, se vocês puderem avaliar, né, a sessão, senão a gente manda também, vocês devem achar isso lá na agenda de vocês, por favor, lembrem de avaliar, né? Para fechar ainda, tem um minuto aí. Eu queria muito continuar conversando com vocês, né? Mas muito obrigada, né, por essa rica, acho que foi muito rico cada um desses trabalhos, né, e nesse todo que a gente colocou aqui, mas de fato, continuem pensando sobre esse fazer de vocês, né? A gente precisa colocar isso em vigilância, porque senão a gente pode, né? Essas questões da vigilância aparecem nesses aspectos que a gente chegou aqui ao final e que extrapolaram os trabalhos, mas que chegam muito próximo do nosso ato epistemológico, aquilo que a gente faz quando está produzindo conhecimento e para além dele, tá? Se alguém ainda quiser e der, né? Não sei se vai Então, fechar. abraço para todos aí, beijo. Natália, foi bom te ver aí depois de tanto Igualmente. tempo. Beijo para todos aí, Vou obrigado aí. procurar vocês pelo Lattes. Por É, favor. Parabéns, tá? Para todo mundo. Obrigada. Parabéns. Valeu, Obrigado a gente. Obrigado. todos. valeu. Tchau, Um tchau. Obrigada, abraço. Rodrigo, também. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau.